Você já olhou para o céu e sentiu que ele te olhava de volta? Eu senti, Pedro, e foi a última vez que sorri de verdade. Isso foi há 20 anos, quando eu tinha a tua idade, mais ou menos, e achava que o mundo era só um playground gigante esperando para ser explorado. Eu não sabia, filho, que algumas coisas não querem ser encontradas, e que, quando você as encontra, elas te encontram de volta. Eu não te conto isso para te assustar, embora Deus saiba que eu vou tentar. Te conto porque você tá com essa ideia maluca de ir pro Chile, pro Atacama, e eu não vou deixar você repetir o que eu fiz. Então senta aí, Pedro, e ouve o que teu velho tem para dizer. Tudo começou em 2003. Eu era só um carioca de 20 anos, cabelo bagunçado e um jeitão que misturava malandragem com uma curiosidade que minha mãe dizia que ia me meter em encrenca. Ela estava certa, mas eu não sabia disso ainda. Naquela época, eu passava horas num fórum online chamado Mistérios do Céu, um canto da internet onde gente esquisita como eu trocava histórias sobre OVNIs, fantasmas e qualquer coisa que desse um arrepio. Foi lá que conheci eles, Mariana, Lucas e Sofia. A gente era diferente como o sol e a lua, mas algo nos juntou, talvez o mesmo vazio que todo mundo carrega aos 20 anos, querendo dar sentido para a vida. Mariana era de São Paulo, uma paulistana cheia de energia, o tipo que falava rápido e tinha um caderno cheio de anotações sobre avistamentos de OVNIs. Ela era a cabeça do grupo, obcecada por ufologia, com teorias que iam de abduções a conspirações do governo. Lucas vinha de Minas Gerais, um mineiro tranquilo, cético pra caramba, mas leal como poucos, o cara que te segue até o inferno mesmo achando que é tudo besteira. E Sofia, direto do Rio Grande do Sul, era gaúcha aventureira, com aquele sotaque forte e uma coragem que fazia você querer ser mais do que era. Eu era o João, o carioca que jogava charme e trazia as piadas, mas no fundo só queria ver algo que me tirasse da mesmice do Rio. A ideia da viagem nasceu numa noite de chat, com a Mariana jogando um link sobre o deserto do Atacama, um lugar no Chile onde o céu é tão claro que você vê estrelas que nem sabia que existiam, e onde as histórias de luzes estranhas eram tão comuns que viravam lenda. Vamos lá, ela disse, e a gente riu, mas no fundo todo mundo sentiu aquele comichão, o tipo que te faz querer largar tudo e correr atrás de um mistério. Um mês depois, lá estávamos nós, 4 brasileiros de estados diferentes, juntando grana de bicos e pegando um voo pro Chile com mochilas nas costas e um jipe alugado que parecia mais velho que meu avô. Chegar no Atacama foi como pisar em outro planeta. O deserto é seco, vazio, com montanhas que parecem ossos de gigantes esquecidos. O céu, Pedro, o céu era um tapa na cara, milhões de estrelas, tão brilhantes que você quase podia tocá-las. A gente montou acampamento perto de São Pedro de Atacama, uma cidadezinha que parecia a saída de um filme antigo, e a primeira noite foi pura adrenalina. Mariana apontava para o céu com um binóculo, falando sobre avistamentos na região, enquanto Lucas abria uma cerveja e dizia que era tudo lorota de turista. Sofia acendia a fogueira, o fogo dançando nos olhos dela, e eu só olhava para as estrelas, sentindo aquele frio na barriga que não explicava. Foi na segunda noite que as coisas mudaram. A gente estava sentado em volta da fogueira, o vento soprando areia que chiava contra as barracas. Mariana estava com um rádio portátil, tentando pegar alguma frequência local, mas só saía estática, aquele som branco que te deixa meio zonzo. De repente, ela apontou pro céu. Olha lá, disse, e a gente viu luzes. Não eram estrelas, nem aviões. Eram 3 pontos brilhantes, pulsando em vermelho e azul, movendo-se devagar, como se dançassem. Lucas deu uma risada nervosa. Satélites, só pode, mas até ele ficou quieto quando as luzes mudaram de direção de repente, formando um triângulo perfeito. Eu não sei te dizer o que senti, Pedro. Era medo, mas também um tipo de fascínio que grudava na gente como cola. A Mariana estava quase gritando de empolgação, anotando tudo no caderno dela, enquanto Sofia pegava a câmera para tirar fotos. As luzes ficaram lá uns 5 minutos, depois sumiram, como se alguém tivesse apagado um interruptor. A gente ficou rindo, nervoso,
tentando fingir que era só uma aventura legal. Mas naquela noite, enquanto o fogo morria e o deserto ficava quieto, eu senti algo que não contei para os outros, um peso no peito, como se aquelas luzes tivessem me visto, me marcado. A gente foi dormir, cada um na sua barraca, mas o sono não vinha fácil. Eu fiquei rolando no saco de dormir, o som do vento me deixando inquieto. Foi aí que ouvi o rádio da Mariana, que ela tinha deixado na barraca dela, ligado sozinho. Primeiro era só estática, aquele chiado que parece engolir o silêncio. Mas então vieram os sons. Não eram vozes, Pedro, não como a gente conhece. Eram ruídos baixos, metálicos, como se alguém batesse em latas num ritmo estranho, misturado com um zumbido que parecia vivo. Eu levantei, o coração na boca, e saí da barraca. O rádio estava lá, na mesa dobrável, a luzinha verde piscando, e os sons saindo dele como se fossem de outro mundo. Chamei os outros, minha voz tremendo. Mariana saiu primeiro, o cabelo desgrenhado, os olhos arregalados. Eu desliguei isso, ela disse, e a gente ficou olhando enquanto o rádio continuava, os sons ficando mais altos, mais rápidos. Lucas e Sofia vieram logo depois, e a gente ficou ali, 4 idiotas no meio do deserto, ouvindo algo que não fazia sentido. Então, tão rápido quanto começou, o rádio parou. O silêncio caiu como um cobertor pesado, e eu senti um arrepio que não era do frio. Olhei pro céu, mas as luzes não estavam mais lá. Só as estrelas, brilhando como sempre. O rádio parou, mas o silêncio foi pior, porque eu juro, Pedro, algo lá fora respondeu. Não com palavras, não com som que eu pudesse descrever. Foi um sentimento, uma certeza que me acertou como um soco. Algo sabia que a gente estava ali, e não ia esquecer. Eu não dormi aquela noite, e quando o sol nasceu, eu já sabia que a viagem não era mais só uma aventura. Era o começo de algo que eu não podia parar. Você já correu de algo que não podia ver? Nós corremos, mas as luzes nos acharam primeiro. Eu te contei sobre aquela primeira noite no Atacama, Pedro, sobre o rádio chiando e aquele silêncio que parecia vivo. Mas isso foi só o começo, filho, só o aperitivo antes do prato principal que a gente nem sabia que estava pedindo. A gente era jovem, burro e cheio de fogo, achando que podia encarar o universo e sair rindo. Só que o universo, ou o que quer que estivesse naquele céu, não estava rindo de volta. Ele estava esperando, e no segundo dia, ele começou a jogar. Depois daquela noite com o rádio, a gente acordou com o sol queimando a areia e o ar seco arranhando a garganta. Eu tava com olheiras que pareciam tatuagens, mas a Mariana tava elétrica, como se tivesse tomado 10 cafés. Vocês viram aquelas luzes, ela disse, o caderno dela já aberto, as páginas cheias de rabiscos e horários. Ela era líder, Pedro, a paulistana que não deixava nada passar, uma mistura de nerd e detetive que fazia a gente querer acreditar, mesmo quando o bom senso dizia pra correr. Lucas, o mineiro, estava mexendo no café no fogareiro, resmungando que era só um show de luzes naturais, tipo aurora boreal ou coisa assim. Sofia, a gaúcha, estava quieta, enrolando o cabelo no dedo, mas dava para ver nos olhos dela que ela estava tão ligada quanto eu, só que ela escondia melhor. A gente decidiu explorar o deserto, seguindo os relatos que a Mariana tinha pesquisado no fórum. São Pedro de Atacama era o ponto de partida, uma cidadezinha de adobe e ruas empoeiradas, onde os locais falavam de luzes no céu com um tom que misturava respeito e medo. Um velho num bar, com a cara cheia de rugas e um copo de pisco na mão, nos deu um mapa rabiscado, apontando para uma região a uns 20 quilômetros dali. Lá tem uma cratera, ele disse, o olhar meio perdido. As luzes gostam dela. A gente riu, mas o jeito que ele falou ficou na minha cabeça, como um prego que você não consegue tirar. Pegamos o jipe e fomos, o motor tossindo como se já soubesse o que vinha pela frente. O deserto era um mar de areia e pedra, com montanhas que pareciam vigiar a gente de longe. A Mariana estava no banco da frente, o binóculo na mão, enquanto eu dirigia, o rádio desligado desde a noite passada, ninguém queria mexer nele de novo.
Lucas estava atrás, comendo um pão de queijo que ele trouxe de Minas, e Sofia cantava uma música gaúcha baixinho, o vento levando a voz dela para longe. Era quase bonito, Pedro, quase normal, até que a gente viu as luzes de novo. Foi no fim da tarde, o sol caindo e pintando o céu de laranja. A Mariana gritou para eu parar o jipe, apontando pro alto. Lá estavam elas, as mesmas luzes da noite anterior, pulsando em vermelho e azul, mas agora mais perto, mais vivas. Elas se moviam em padrões, não como estrelas ou aviões, mas como se pensassem, como se dançassem uma coreografia que a gente não entendia. Isso é inteligente, a Mariana disse, a voz tremendo de empolgação, anotando tudo no caderno enquanto a câmera dela clicava sem parar. Lucas riu, aquele riso nervoso dele, e disse, tá, Mari, agora você vai dizer que é o E telefonando para casa. Mas até ele ficou olhando, o pão de queijo esquecido na mão. A gente ficou ali uns minutos, hipnotizados, até que as luzes sumiram de novo. Voltamos pro acampamento, o clima meio estranho, meio excitado. Mas na manhã seguinte, o Lucas chamou a gente para fora da barraca com uma voz que não era dele, baixa, seca, como se tivesse engolido areia. Olha isso, ele disse, apontando pro chão. Pegadas. Umas 10, talvez mais, circundando o acampamento em um círculo perfeito. Não eram nossas, a gente estava de tênis, e essas eram lisas, largas, como se algo pesado tivesse andado ali. Ninguém passou aqui, a Sofia disse, o sotaque dela mais forte com o medo. A gente olhou em volta, mas o deserto estava vazio, só areia e silêncio. Sofia foi a primeira a falar em ir embora. Isso tá esquisito demais, ela disse, enrolando o saco de dormir com mãos que tremiam um pouco. Mas a Mariana não queria saber. A gente veio para isso, ela retrucou, os olhos brilhando. Se a gente desistir agora, nunca vai saber. Eu tava dividido, Pedro, o carioca em mim queria cair fora, mas aquela curiosidade idiota, aquele fogo que a Mariana acendia, me puxava para ficar. Lucas deu de ombros, como sempre, e disse, se vocês vão, eu vou. Então a gente decidiu, íamos para a cratera que o velho tinha falado. Chegamos lá no fim do dia, o jipe sacolejando por uma estrada que nem estrada era. A cratera era uma ferida no deserto, uns 50 metros de largura, as bordas lisas como se algo tivesse derretido a pedra. O sol já estava baixo, e o céu escurecendo rápido. A gente desceu do jipe, a Mariana na frente com a câmera, e foi aí que elas voltaram, as luzes. Dessa vez, não estavam só dançando. Estavam descendo, Pedro, vindo direto pra gente, mais brilhantes, mais rápidas. Filma isso, a Sofia gritou, mas a Mariana já estava no meio da cratera, o binóculo esquecido, os braços abertos como se chamasse elas. Eu não sei te dizer o que aconteceu direito, porque tudo foi rápido demais. Um feixe de luz caiu do céu, tão branco que doía nos olhos, e engoliu a Mariana inteira. Ela gritou, um som que cortou o deserto, alto e cru, como se tivessem arrancado ela de dentro para fora. A gente correu para ela, mas a luz era um muro, quente e sólida, e eu caí para trás, a areia queimando minhas mãos. O grito dela ecoou, subiu para as montanhas e voltou, e então, nada. A luz sumiu, o céu ficou vazio, e a Mariana não estava mais lá. A gente ficou ali, ofegante, o coração na garganta. Lucas estava xingando baixo, a Sofia chorando quieto, e eu só olhava para a cratera, pro lugar onde ela estava segundos antes. Ela sumiu, Pedro, e o que voltou não era mais a Mariana que eu conhecia. Mas isso eu te conto depois, porque naquele momento, a gente não sabia o que vinha pela frente, só que o deserto não ia nos deixar ir tão fácil. Você já ouviu um silêncio que grita? No Atacama, ele cantou para mim, e eu nunca mais dormi direito. Eu te contei como a Mariana sumiu, Pedro, como aquelas luzes a engoliram na cratera e deixaram a gente com o eco do grito dela batendo nas paredes do deserto. Mas o que veio depois foi pior, filho, porque o medo de verdade não é o barulho, é o que fica quando o barulho para.
A gente era só um punhado de brasileiros perdidos, 4 amigos que achavam que podiam brincar com o desconhecido e sair inteiros. Só que o desconhecido não brinca de volta, Pedro. Ele pega o que quer e deixa o resto para apodrecer. Depois que a luz levou a Mariana, o mundo ficou torto. Eu estava deitado na areia, o coração martelando como se quisesse fugir do peito, enquanto a Sofia chorava baixinho, as mãos cobrindo o rosto. O Lucas, que sempre tinha uma piada na manga, estava de pé, olhando para a cratera com os olhos arregalados, como se pudesse trazer ela de volta só com força de vontade. A gente tem que chamar ajuda, ele disse finalmente, a voz rouca, o sotaque mineiro mais pesado que nunca. Ele pegou o celular, mas a tela estava morta, não era só sem sinal, Pedro, era como se a bateria tivesse sido sugada. O meu tava igual, e o da Sofia também. Que merda tá acontecendo? Ela perguntou, o sotaque gaúcho cortando o ar, mas ninguém respondeu, porque a gente não sabia. A gente correu pro jipe, pensando que pelo menos podíamos voltar para São Pedro de Atacama, achar alguém, qualquer coisa. Mas o motor não pegava. Eu girava a chave, e o painel piscava, mas o barulho era só um clique seco, como um osso quebrando. Lucas abriu o capô, mexendo nos cabos com mãos que tremiam, mas ele não era mecânico, e eu via nos olhos dele que ele estava perdido. Isso não é normal, ele murmurou, e a Sofia, que estava segurando a lanterna, jogou a luz em volta, como se esperasse encontrar respostas na areia. Mas o deserto estava vazio, só a gente, as barracas e aquele silêncio, um silêncio que não era silêncio, Pedro, mas uma coisa viva, que cantava baixo, como um zumbido que você sente nos dentes. Passaram horas, ou pelo menos pareceram horas, o tempo no Atacama é uma coisa escorregadia, e sem o sol para guiar, a gente perdeu a noção. A gente ficou sentado perto do jipe, esperando, rezando, sei lá. Eu tava com a cabeça nas mãos quando a Sofia deu um grito curto. Olha ali, ela disse, apontando para a estrada de terra que a gente tinha vindo. Lá tava ela, a Mariana, parada no meio do nada, o cabelo solto esvoaçando no vento que não existia. Meu coração deu um pulo, e a gente correu para ela, chamando o nome dela como idiotas felizes que não sabiam o que estavam vendo. Mas quando chegamos perto, eu soube que tinha algo errado. Os olhos dela estavam vidrados, Pedro, como vidro sujo, sem vida, sem nada. A pele dela, que era morena e cheia de sardas, estava marcada por linhas finas, como circuitos desenhados com uma faca delicada, linhas que brilhavam de leve, um azul doentio que pulsava devagar. Mariana, eu disse, mas ela não respondeu. Só levantou o braço, devagar, apontando pro céu com um dedo que não tremia. Lucas tentou tocar nela, mas recuou, como se tivesse levado um choque. Ela tá gelada, ele disse, e a Sofia começou a chorar de novo, dizendo que a gente precisava levar ela embora. A gente a trouxe pro acampamento, mas ela não falava, não piscava, só ficava ali, apontando pro céu como uma estátua quebrada. Eu não sei te dizer o que eu sentia, Pedro, alívio por ela estar de volta, mas um medo que rastejava pela espinha, porque aquilo não era a Mariana. A noite caiu, e a gente tentou dormir, mas o zumbido voltou, aquele som que eu tinha ouvido no rádio, só que agora estava no ar, em volta da gente. A Sofia estava na barraca dela, o saco de dormir puxado até o queixo, e eu estava do lado de fora com o Lucas, vigiando a Mariana, que não se mexia. Foi rápido demais. Eu ouvi um barulho, um estalo, como madeira rachando, e a Sofia gritou. Corri para a barraca dela, mas ela estava vazia, o saco de dormir rasgado, as coisas dela espalhadas. Sofia, eu berrei, e o Lucas veio atrás, a lanterna tremendo na mão dele. A gente olhou em volta, mas não tinha nada, só o deserto, a Mariana apontando pro céu, e aquele zumbido que ficava mais alto, mais perto. Meu nariz começou a sangrar, Pedro, um fio quente escorrendo pelo rosto, e eu caí de joelhos, a cabeça latejando como se alguém tivesse enfiado um prego nela. Lucas me puxou para cima, gritando alguma coisa que eu não entendia, porque o zumbido estava dentro de mim agora, cantando um silêncio que gritava.
A gente ficou ali, eu sangrando, o Lucas segurando a lanterna como se fosse uma arma, e a Mariana parada, os olhos vidrados refletindo um céu que não tinha estrelas. A gente tem que sair daqui, o Lucas disse, a voz quebrando. A Sofia, ela se foi, João. A gente não pode ficar. Eu concordei, mesmo com a cabeça girando, mesmo com o sangue manchando a areia. A gente pegou as mochilas, largando as barracas, o jipe, tudo. Mas quando a gente virou para ir embora, a Mariana estava atrás de mim, não sei como ela chegou tão rápido, Pedro, mas ela estava lá, os olhos fixos, os braços caídos, como uma boneca que alguém esqueceu de desligar. A gente correu, o Lucas na frente, eu atrás, tropeçando na areia que parecia me puxar para baixo. Eu olhava para trás a cada poucos passos, e ela estava lá, seguindo a gente, devagar, mas sempre mais perto. O zumbido estava nos meus ouvidos, no meu sangue, e o Lucas estava gritando para eu correr mais rápido. Ela estava atrás de mim, Pedro, mas seus passos não tocavam o chão, ela deslizava, como se o deserto a carregasse, e eu sabia, no fundo da alma, que o que voltou com a cara da Mariana não era mais minha amiga. Era outra coisa, e ela não ia nos deixar ir. Você já pagou um preço que não sabia que devia? Eu paguei, e o Lucas também, com tudo que ele era. Eu te contei como a Mariana voltou diferente, Pedro, e como a Sofia sumiu na noite, levada por algo que nem deixou pegadas. Mas o que veio depois foi o fundo do poço, filho, o momento em que o Atacama mostrou os dentes e eu vi que a curiosidade não é só um bichinho que morde, é uma fera que te engole inteiro. Eu e o Lucas ainda tínhamos pernas para correr, mas a gente não sabia que o deserto já tinha marcado a gente, como gado num matadouro. A gente estava fugindo, eu e o Lucas, com a Mariana, ou o que sobrou dela, atrás de nós. O céu estava escuro, sem lua, só as estrelas brilhando como olhos frios, e o zumbido estava no ar de novo, aquele som que fazia minha cabeça doer e meu nariz sangrar. Lucas estava na frente, a mochila balançando nas costas, o fôlego curto, gritando para eu não olhar para trás. Mas eu olhava, Pedro, porque eu não conseguia evitar. Ela estava lá, a Mariana, deslizando pela areia como um fantasma, os olhos vidrados, as linhas azuis na pele pulsando como se fossem veias de luz. Ela não corria, não precisava, ela simplesmente vinha, e a cada passo que a gente dava, ela parecia mais perto. João, pelo amor de Deus, corre, o Lucas gritou, o sotaque mineiro embolado pelo pânico. A gente estava tentando voltar para São Pedro de Atacama, mas o deserto é um labirinto sem fim, e sem o jipe, a gente era só carne andando. Foi aí que as luzes voltaram. Não eram só pontos no céu agora, eram feixes, descendo como dedos brilhantes, cortando a noite com uma luz branca que queimava os olhos. A Mariana parou, os braços abertos, e eu juro, Pedro, ela parecia um farol. As luzes vieram para ela, mas não só para ela, elas nos cercaram, girando em volta da gente como um tornado de fogo frio. Lucas tentou correr pro lado, para fora do círculo de luz, mas foi como se o ar tivesse virado pedra. Ele caiu, a mochila rolando na areia, e eu ouvi o som antes de ver um barulho que não era som, mas uma explosão de silêncio, um vazio que sugava tudo. A luz o pegou, Pedro, um feixe que desceu do céu e o levantou como se ele fosse uma folha seca. Ele gritou, um grito que eu nunca vou esquecer, alto e rouco, e então, bum, ele sumiu. Num piscar de olhos, o Lucas, meu amigo mineiro que sempre tinha um pão de queijo para dividir, não estava mais lá. Só eu e a Mariana, sozinhos no meio daquele inferno de luz e silêncio. Eu fiquei parado, o sangue pingando do nariz, os joelhos tremendo. A Mariana virou para mim, lenta, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Ela abriu a boca, e pela primeira vez desde que voltou, ela falou, mas não era português, nem nada que eu conhecesse. Era uma língua feita de cliques e zumbidos, como insetos num rádio quebrado, e cada som era uma agulha na minha cabeça. Eu disse, mas minha voz era só um sussurro, e ela continuou, os olhos vidrados me furando como lasers. Eu sabia, Pedro,
Eu sabia naquele momento que ela não era mais humana, ela era um eco, um fantoche de algo que estava usando ela para me alcançar. Eu corri. Não sei de onde tirei força, mas corri, tropeçando na areia, o zumbido me seguindo como um enxame. O deserto estava escuro, mas eu vi uma sombra à frente, uma caverna, uma rachadura na pedra que parecia um abrigo. Entrei, caindo de cara no chão frio, o peito queimando enquanto eu tentava respirar. A luz das lanternas da mochila estava fraca, mas eu apontei ela para as paredes, e o que eu vi me fez querer sair correndo de novo. Desenhos, Pedro, dezenas deles, cobrindo a pedra como um pesadelo gravado. Figuras altas, magras, com olhos enormes, não olhos humanos, mas buracos pretos, fundos, que pareciam me olhar de volta. Eles estavam segurando coisas, ferramentas ou armas, eu não sei, e ao redor deles tinham linhas que pareciam mapas do céu. Eu estava tremendo, o sangue do nariz pingando na pedra, quando ouvi a Mariana de novo. Ela estava na entrada da caverna, os sussurros dela enchendo o ar, e as luzes estavam vindo, brilhando lá fora como holofotes de um show macabro. Eu me arrastei para trás, para um canto escuro, mas o zumbido estava mais alto, entrando na minha cabeça, mexendo com meus pensamentos. Eu percebi, Pedro, que eu estava sendo caçado, não só por ela, mas por eles, o que quer que tivesse desenhado aquelas coisas nas paredes, o que quer que tivesse levado o Lucas e a Sofia. A Mariana era só o isco, e eu era o peixe na linha. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, encolhido, rezando para aquilo acabar. As luzes dançavam na entrada, e a Mariana sussurrava, os cliques dela misturados com o zumbido que parecia vivo. Mas então, como se alguém tivesse apertado um botão, as luzes sumiram. O silêncio voltou, pesado, e a Mariana parou de falar. Eu esperei, o coração na garganta, até ter certeza que ela tinha ido embora. Saí da caverna devagar, a lanterna tremendo na mão, e o deserto estava vazio de novo, só areia, pedra e estrelas. Eu corri, Pedro, mas o zumbido sabia meu nome. Ele estava no ar, na minha cabeça, sussurrando enquanto eu tropeçava pelas dunas, tentando achar o caminho de volta para São Pedro. Eu estava sozinho agora, o último de nós, e o preço da nossa curiosidade estava pago, o Lucas com a vida dele, a Sofia e a Mariana com o que elas eram, e eu com pedaços da minha alma que nunca voltaram. Mas o deserto ainda não tinha terminado comigo, e o que veio depois foi o pior de tudo. Você já sentiu que algo te marcou para sempre? Eu sinto, e é por isso que você não vai pro Chile, Pedro. Eu te contei tudo até agora, filho, as luzes que dançaram no céu do Atacama, a Mariana virando um fantoche de algo que não era humano, a Sofia sumindo na noite, o Lucas sendo arrancado do mundo numa explosão de silêncio. Eu corri daquele deserto com um zumbido nos ouvidos, mas correr não significa escapar, Pedro. Não quando algo te vê, te conhece, te marca como um ferro quente na alma. Eu voltei para casa, mas uma parte de mim ficou lá. E agora que você tá com essa ideia idiota de ir pro Atacama, eu vou te contar o resto, para você entender por que eu digo não. Depois que o Lucas foi levado, eu tava sozinho com a coisa que tinha a cara da Mariana. Eu saí daquela caverna, as pernas moles como gelatina, o sangue seco no nariz e na camisa, o zumbido ainda ecoando na minha cabeça como um rádio mal sintonizado. O deserto tava quieto de novo, mas era um silêncio que mentia, o tipo que te faz ouvir o que não tá lá, te faz sentir olhos que você não vê. Eu não sabia para onde ir, Pedro, mas sabia que tinha que me mexer, então corri, tropeçando na areia, a mochila batendo nas costas, até que minhas pernas não aguentaram mais e eu caí, o rosto na terra, o gosto de pó na boca. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando levantei, o sol estava nascendo, um vermelho fraco que parecia sangue diluído no céu. Eu estava perdido, mas vi fumaça ao longe, uma chaminé, talvez, ou um sinal de vida. Andei, arrastei os pés, o corpo gritando para parar, até que cheguei em São Pedro de Atacama. Era como voltar de um sonho ruim, só que o sonho não acabava. Uns moradores me encontraram perto da estrada, um cara de pele queimada e uma mulher com um olhar que dizia que ela já tinha visto gente como eu antes. O que aconteceu com você? O cara perguntou,
e eu tentei contar as luzes, os amigos, o zumbido, mas as palavras saíam emboladas, e eles só balançaram a cabeça, como se eu fosse louco ou bêbado. Eles me levaram para uma pensão, me deram água e um pano para limpar o sangue, mas ninguém acreditou em mim, Pedro. Turistas inventam cada coisa, a mulher disse, rindo baixo, e o cara falou de luzes que às vezes apareciam, mas que eram só reflexos, ou aviões, ou sei lá o quê. Eu queria gritar que não era reflexo nenhum, que meus amigos estavam mortos ou pior, mas eu estava exausto demais. Peguei um ônibus para Santiago no dia seguinte, o corpo doendo, a cabeça cheia de buracos onde as lembranças deviam estar. Voltei pro Rio, pro meu apartamento no Catete, e tentei viver, mas a vida não era mais a mesma. Eu carrego cicatrizes, Pedro, não só na alma. No peito, nas costas, tenho marcas, linhas finas, como as que vi na Mariana, mas mais apagadas, como se alguém tivesse começado a desenhar e desistido. Os médicos disseram que eram queimaduras, ou alergia, ou sei lá o que, mas eu sei a verdade. E os pesadelos? Deus, os pesadelos. Toda noite, eu vejo as luzes, sinto o zumbido, ouço a Mariana sussurrando aquela língua que não é língua, vejo o Lucas subindo pro céu, a Sofia gritando na barraca. Eu acordo suado, o coração disparado, e às vezes sinto um cheiro de areia seca que não explica. A Mariana, a Sofia e o Lucas nunca foram encontrados. A polícia chilena disse que a gente se perdeu, que o deserto engole gente o tempo todo. Meus depoimentos viraram piada, e os jornais falaram de visteria de turista. Mas eu sei, Pedro, eu sei que eles ainda estão lá, parte de algo maior, algo que não terminou comigo. Eu voltei, mas não voltei inteiro, uma parte de mim ficou no Atacama, e outra parte deles ficou comigo, nos sonhos, nas cicatrizes, no jeito que eu olho pro céu e sinto um frio que não passa. Você tá com 17 anos agora, e eu vejo aquele fogo nos teus olhos, o mesmo que eu tinha aos 20. Você fala do Atacama como se fosse uma aventura, uma chance de ver o que eu vi, mas você não entende, filho. Não é só uma viagem, é um convite, e eu não vou deixar você aceitar. Olha aqui, Pedro, olha essa foto, eu te mostro uma Polaroid que tirei do jornal de ontem, uma matéria sobre luzes estranhas no Atacama, capturadas por um drone em 2025. São elas, as mesmas luzes de 2003, pulsando em vermelho e azul, dançando como se me chamassem. Isso não é coincidência. Elas sabem que eu tô aqui, que eu escapei, e agora você quer ir lá, como se fosse só um passeio. Eu imploro, Pedro, desiste disso. Eu já perdi tudo que eu podia perder, a Mariana com sua mania de ufologia, o Lucas com aquele jeito quieto que me segurava no chão, a Sofia com aquela coragem que eu nunca tive. Eu não vou perder você também. Você acha que eu tô exagerando, que é só uma história de um velho assustado, mas não é. Elas me marcaram, filho, e eu sinto elas toda noite, esperando, pacientes como o deserto. Você não vai pro Chile, não enquanto eu tiver fôlego para te parar. Eu paro de falar, o silêncio enchendo o quarto. Você tá me olhando, Pedro, os olhos grandes, quieto como nunca. Eu respiro fundo, tentando acalmar o coração, quando ouço um zumbido, baixo, vindo do céu lá fora. Meu sangue gela, e eu viro para a janela, o vidro refletindo a luz da rua. Não tem estrelas hoje, só nuvens, mas o som tá lá, aquele mesmo zumbido que me perseguiu no deserto. Você ouviu isso, Pedro? Elas estão me chamando de novo, e agora te conhecem. Eu vejo teu rosto, e sei que você ouviu também, e Deus me ajude, eu não sei o que fazer para te proteger disso.